Nesta aula mostramos as imagens geométricas de sistemas lineares de três equações com três variáveis e as propriedades que deve o sistema possuir para determinar essas imagens. Inicialmente, temos aqui um sistema linear de três equações com três variáveis. Sabemos que cada uma dessas equações determina um plano no espaço, ou seja, cada uma dessas equações tem como imagem geométrica um plano do espaço. Logo, a imagem geométrica de um sistema linear dessa natureza é formada por três planos do espaço. Ok. Bom, temos aqui os elementos importantes do nosso estudo. São os vetores normais do sistema e os vetores aumentados do sistema. O que é um vetor normal e o que é um vetor aumentado do sistema? Ora, temos aqui que três vetores, com cada um deles com três coordenadas. O primeiro vetor é formado as coordenadas do primeiro vetor é formado pelos coeficientes da primeira equação. As coordenadas do segundo, formado pelas coordenadas da segunda, pelos coeficientes da segunda equação, e as coordenadas do terceiro vetor pelos coeficientes da terceira equação, nomeados aqui de n1, n2 e n3. Se acrescentarmos a cada um desses vetores os termos independentes do sistema, obtemos os vetores n1, n2 e n3, que são os chamados vetores aumentados do sistema. Os vetores normais do sistema determinam se os planos são ou não paralelos. E os vetores aumentados do sistema determinam se os planos paralelos são ou não coincidentes. Estes dois fatos dependem da relação de multiplicidade existente entre os vetores normais e da relação de multiplicidade existente entre os vetores aumentados. Nós dividimos os sistemas lineares em três grupos. O primeiro grupo que são formados de sistemas que possuem dois planos paralelos. Aqui nós temos a imagem de um sistema com dois planos paralelos não coincidentes, e aqui nós temos uma imagem com dois planos paralelos e coincidentes. Esse sistema, observamos que a imagem dele não possui nenhum ponto comum aos três planos. Isso significa que nós temos um sistema que é impossível. Na segunda imagem, nós temos dois planos paralelos e coincidentes. A reta R é a interseção dos três planos. Isto é, existe uma infinidade de pontos que pertencem simultaneamente aos três planos, ao plano alfa, ao plano beta e ao plano gama. Um sistema que tem essa imagem é um sistema possível e indeterminado. Existe uma infinidade de ternas ordenadas que satisfaz simultaneamente as três equações do sistema. As imagens geométricas dos sistemas do segundo grupo. Os sistemas do segundo grupo possuem os três planos paralelos. E este fato é determinado pelo fato de que os vetores normais os três vetores normais dos sistemas são múltiplos 2 a 2. Aqui nós temos a primeira imagem do segundo grupo, em que existe dois planos que são coincidentes. Este fato é determinado porque no sistema
existe um par de vetor aumentado que é múltiplo. Esse sistema é um sistema impossível pelo fato de que não existe nenhum ponto comum aos três planos do sistema. Em outras palavras, não existe nenhuma terna ordenada que satisfaz as três equações do sistema. A segunda imagem, os três planos são paralelos e não existe nenhum plano coincidente. O fato de não existir nenhum plano coincidente é consequência de que não existe nenhum par de vetor aumentado que é múltiplo. É um sistema impossível, não existe nenhum ponto comum aos três planos. Não existe, portanto, nenhuma terna ordenada que satisfaz simultaneamente as três equações do sistema. E a terceira imagem, temos os três planos coincidentes. Isso significa dizer que no sistema, os três vetores aumentados são múltiplos 2 a 2. Em consequência disso, nós temos que todo ponto que pertencer a um dos planos pertence aos demais. Dito do ponto de vista do sistema, toda terna ordenada que satisfaz a uma das equações do sistema satisfaz, portanto, as demais equações do sistema. Daí nós temos um sistema possível e indeterminado. Imagens geométricas dos sistemas lineares do terceiro grupo. Os sistemas lineares do terceiro grupo caracterizam-se por não possuir planos paralelos. Em consequência disso, também não possui planos coincidentes. Não possuir planos paralelos é consequência de que no vetor não existe, consequência de que no sistema não existe vetor normal múltiplo. E não possuir plano coincidente é consequência de que no vetor, melhor dizendo, no sistema não existe vetor aumentado múltiplo. E não existir vetor aumentado múltiplo significa dizer que no sistema nós não temos equações que sejam equivalentes. Esta imagem a primeira imagem do terceiro grupo. Nós vemos que a reta R é a interseção dos três planos. Existe, portanto, uma infinidade de pontos que pertencem simultaneamente aos três planos. Esses pontos são ternas ordenadas que satisfazem as três equações do sistema. Daí nós temos, neste caso, um sistema possível e indeterminado. A segunda imagem, nós temos três planos que são secantes 2 a 2. O plano alfa e o plano beta tem como interseção a reta R. O plano beta e o plano gama tem como interseção a reta S. E, finalmente, o plano alfa e o plano gama tem como interseção a reta T. Como vemos, não existe nenhum ponto que pertença simultaneamente aos três planos da figura. Em consequência disto, nós temos aqui a representação de um sistema que é impossível. Não possui nenhum ponto comum aos três planos, significa dizer que não existe nenhuma terna ordenada que satisfaça simultaneamente as três equações do sistema. Temos aí finalmente a terceira imagem do grupo. Vemos que nessa imagem nós temos apenas um ponto comum
O ponto que se encontra nesta posição é um ponto que pertence simultaneamente aos três planos. Este ponto forma uma terna ordenada que satisfaz as três equações do sistema. Temos, portanto, neste caso, um sistema que é possível e determinado.